Que a paz de Deus esteja com todos vocês nesse exato momento. E hoje nós estaremos aqui falando sobre Pedro nega Jesus em Marcos capítulo 14, versículo 66 até o versículo 72. É um tema muito falado nas igrejas. E durante esses dias nós estamos falando sobre o momento mais crucial que eu vejo na Bíblia da vida do Senhor Jesus, que foi justamente a hora do seu sofrimento, do seu martírio, a hora que ele vai sendo preso até o momento da sua ressurreição, né? Nós iremos encerrar esse livro de Marcos, mas cada dia que nós tivermos a oportunidade estaremos falando um pouco sobre essa história do nosso Salvador. E o título da nossa leitura nessa noite é Pedro nega a Jesus. E diz assim, Marcos 14, 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, e porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, nesta noite eu quero que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu sei, ó Deus, que os dias são difíceis, mas a minha fé não pode, ó Deus amado, ser abalada em nenhuma circunstância. Pois os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Em nome do Senhor Jesus. Usa-me, ó Deus, nesse momento e sempre, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amados irmãos, os dias têm sido difíceis, as lutas são grandes e às vezes parecem que as lutas só tendem a aumentar, a crescer, mas não é bem assim. Estamos vivendo esse período de pandemia, de isolamento, de quarentena, e eu vejo muitas pessoas se queixando, muitas pessoas reclamando. Eu irei falar um pouco mais à frente a respeito disso, mas eu quero iniciar esse culto dizendo o seguinte, não existe nada que acontece em nossa vida que não tenha um propósito divino. Às vezes acontece uma tragédia, às vezes acontece algo que nos desanima, nos entristece, mas sempre existe um propósito divino. E ela hoje, pensando, analisando e conversando com a pessoa, ela falou que esse vírus que está no mundo seja para quebrantar as pessoas, talvez seja para quebrantar as pessoas que são muito soberbas e orgulhosas. E eu disse para ela que talvez esse vírus veio para quebrantar os corações, apenas os corações dos cristãos. Pois o que tem de cristãos nesse momento blasfemando, praguejando, o que tem de pessoas nesse momento negando a fé, o que tem de pessoas nesse momento olhando apenas para a sua condição financeira, olhando apenas para o seu lado pessoal e esquecendo do poder e das maravilhas de Deus. Eu creio em um Deus poderoso, grandioso, que foi capaz de sustentar o povo de Israel quando saiu do Egito. E a quantidade de pessoas que saíram do Egito, diz a história, que foi aproximadamente quase
3 milhões de pessoas. E no Egito eles não tinham plantado nada, não tinham poços de água, e assim mesmo Deus sustentou. E as pessoas que hoje dizem crer em Deus, dizem buscar a Deus e ficam fazendo ironias, escarnecendo, pensando apenas no seu ventre, pensando apenas na sua condição financeira, pensando apenas nas suas dificuldades. Eu tenho a dizer a você, você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Você precisa conhecer o Jesus que nasceu numa manjedoura. Você precisa conhecer o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Pois o seu Jesus não é o Jesus que eu sirvo e nem o Jesus que foi o Filho de Deus como homem aqui na terra. Eu sei que você tem que se alimentar, tem que pagar suas dívidas. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer. Pare de se queixar e tenha fé. Põe o seu joelho no chão e ore a Deus. Mas antes de orar pedindo, ore se humilhando perante ao Senhor. Ore se quebrantando perante ao Senhor. Pois a sua soberba, não só a sua, como a de muitas pessoas neste mundo, não vai mudar os propósitos de Deus. Eu tenho muita convicção no meu coração que essa questão dessa enfermidade no mundo não foi simplesmente para que as pessoas do mundo se arrependam, não. Mas é para muitos cristãos se arrependerem, muitos cristãos se quebrantarem, muitos cristãos se humilharem e reconhecer que Deus é Deus, independente de qualquer circunstância. Indo para a leitura de Marcos 14, versículo 66, com o título Pedro nega Jesus, está escrito: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Nós já falamos claramente que Jesus ele não nasceu em Nazaré, mas ele viveu em Nazaré. Já falamos que Jesus ele andava semelhante ao Nazareno, né? Falava, tinha um sotaque de Nazareno também. E as pessoas que andavam com ele também tinham esse comportamento, a maneira de se vestir, a maneira de falar, pois foram 3 anos andando com o mestre. Existem pessoas que moram na Bahia, vai para São Paulo, passa um mês e chega aqui querendo falar com sotaque paulista, né? Vai para outros lugares e às vezes ela muda a sua forma e maneira de falar, os vícios de linguagem e a regionalidade. E assim também aconteceu com Pedro e com os apóstolos. Eles estavam apegando a maneira de falar de Jesus e também do local onde eles vivenciavam. E quando Jesus foi preso, levado para o Sinédrio, para ali ser julgado pelos o sumo sacerdote e aquelas 70 pessoas que faziam parte do Sinédrio, Pedro foi junto e ali à distância ficou observando tudo o que estava acontecendo com Jesus. E ele teve a possibilidade, como diz o livro de João, lá o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 15 a 18 e versículo 25 a 27, fala sobre essa questão do julgamento de Jesus e da negação de Pedro, né? E ali, no primeiro momento, a primeira vez que Pedro nega é quando ele está juntamente com as pessoas se aquentando no fogo, pois foi à noite. E Jesus já tinha dito a Pedro que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria Jesus 3 vezes. Entendendo que os judeus ele dividia a noite em 3 vigílias de 4 horas. Né? Era de 7, dividido em 4 horas. Sabemos muito bem que ao entardecer até o amanhecer. Essas vigílias divididas em 4 horas, em 3 momentos. Em 3 momentos de 4 horas, que vai dar o quê? 12 horas. Né? 3 vezes 4, 12. Mas os romanos dividiam a vigília da noite em 4 momentos de 3 horas. 3 vezes 4 também dá 12. 4 vezes 3 vai dar o mesmo horário. Então,
Jesus falou que antes que o galo cantasse 2 vezes, que era justamente a hora em que os soldados faziam a troca da guarda. Você pode analisar isso também lendo o livro de Atos capítulo 12, que existia quando Pedro e Tiago é preso. Tiago é logo morto, ou é Atos 12 ou é Atos 11. Tiago é logo morto e Pedro é preso até o momento que vai terminar a festa e o Herodes irá matá-lo. E existiam 16 soldados que estavam guardando a Pedro. Nesse período, tanto do dia quanto à noite, ficavam 2 soldados amarrados aos braços de Pedro e 2 soldados na porta da entrada da prisão, do calabouço onde Pedro estava amarrado. E o Senhor consegue, é claro, através do seu anjo, livrar a Pedro, e todos aqueles soldados são mortos. Então, dividia-se o horário, tanto da noite quanto do dia, para aqueles homens estarem guardando a Pedro. Mas Deus, com sua mão poderosa, consegue livrá-los. E aqui nós estamos vendo que Jesus falou: antes que o galo cante 2 vezes, você irá me negar 3 vezes. E o primeiro momento é esse, que Pedro chega antes do julgamento e se aproxima para se aquentar no fogo. Fixou-se e disse uma das senhoras, das criadas: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Ela identificava Jesus dessa maneira, o Nazareno, que assim as pessoas falavam dele pelo local que ele cresceu. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Aqui em Marcos, Mateus e Lucas fala que o galo cantou a primeira vez. Na história existe essa supressão, vou dizer assim, às vezes essa omissão, dizendo que não foi o primeiro momento que o galo cantou, na primeira negação, mas sim após as 3 negações foi que Pedro negou ao Senhor Jesus. Mas nesses evangelhos iniciais fala a respeito dessa questão, que Pedro negou a primeira vez e o galo cantou. E quando ele nega com veemência: não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Em algumas Bíblias fala que ele saiu para o pátio, o lugar anterior ao pátio do sumo sacerdote, onde estava o sinédrio, e ali estava acontecendo esse julgamento do Senhor Jesus. Os apóstolos anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, eles não dão muito detalhe sobre este momento, mas João, ele já detalha essa questão. E no versículo 69 fala assim: e a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, a todos que estavam ali presentes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Eis a questão. Galileu, Nazaré, tinha tudo aproximação, essa convivência, esse local onde Jesus tinha nascido e vivia com os seus apóstolos, pregando a palavra do Senhor, o comportamento, as ações, etc. A maneira de falar, de se vestir, de agir. E eis a questão. Pedro negou, não só uma nem 2 vezes, negou 3 vezes. E nós temos uma forma de nos colocar no mesmo momento, ou pensar semelhante ao mesmo momento que os apóstolos andavam com Jesus. Algumas pessoas dizem assim: se eu andasse com Jesus eu não faria isso. Algumas mulheres falam assim: se eu fosse Eva eu não teria comido o fruto proibido.
Mas o que a Bíblia relata nessas ações de Pedro e dos demais apóstolos que também fugiram, é o comportamento de várias pessoas ainda hoje. Em quantos momentos da vida você tem negado a fé? Em quantos momentos da vida você tem deixado de crer em Deus? Em quantos momentos da vida você tem parado de orar, de buscar o Senhor, de ter uma confiança, uma determinação nele de todo o seu coração? Em quantos momentos da vida você tem reclamado de Deus, das circunstâncias que nós estamos vivenciando e outras coisas mais? Quantos casamentos estão destruídos hoje? Quantas pessoas estão com a vida acabada? Quantas pessoas estão se afastando do Evangelho? Quantas pessoas têm dado lugar às tentações, ao pecado, à iniquidade, às transgressões deste mundo? Quantas pessoas têm observado, analisado apenas os seus comportamentos, suas ações? Quantas são as pessoas que têm vivido distante do Senhor Jesus? Eu lhe pergunto nesse momento, como é que está a sua fé, a sua confiança? Como é que está a sua vida neste momento? Pedro, ele era um homem cheio de fé, ele tinha muita determinação, ele era uma pessoa bem próxima do Senhor Jesus. Ele falou antes disso que, se fosse preciso, ele morreria por Cristo. E é aí que Jesus fala para ele: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E quantas são as pessoas que têm prometido a Deus ser fiel? Quantas são as pessoas que têm prometido que nada neste mundo irá afastá-la dos caminhos do Senhor, e só basta vir uma tempestade, uma luta qualquer, e ela já nega a fé, já se afasta do Senhor Jesus e dá várias desculpas para suas ações e suas práticas? Quantas são as pessoas que têm deixado de confiar no poder de Deus? Quantas são as pessoas agora que estão reclamando? Não é como se essa pandemia fosse algo, um exemplo, uma ação política, não é verdade? E o que eu quero esclarecer aqui: será que essa pandemia não é justamente para os cristãos? Por quê? Olhando para o outro lado, tem pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas por quê? Existe o comércio está abrindo, as casas lotéricas, os bancos estão abrindo, as lojas estão abrindo, e não as igrejas. Essa doença só vai pegar para aqueles que forem à igreja? Não. Não é somente para aqueles que forem à igreja, mas talvez a igreja é que esteja agindo de forma muito inadequada de acordo com a palavra de Deus. Para isso é necessário nós analisarmos o livro de Isaías 53, Isaías também 58, que vai falar a respeito do comportamento do verdadeiro cristão. Nós temos que analisar o comportamento e a vida de Jesus e se perguntar: você tem vivido, eu tenho vivido, nós estamos vivendo uma vida em obediência à palavra de Deus? Ou você está obedecendo a si próprio? Você está com temor no coração para com Deus, ou você está seguindo ao que os homens lhe ensinam aqui na terra? Você é fiel a Deus ou é fiel ao homem? Ou é fiel ao seu pastor ou algum líder aqui na terra? A quem é que nós estamos adorando? A quem é que nós estamos glorificando, exaltando e engrandecendo? É a Deus ou alguma outra pessoa? Já parou para analisar que sempre que nós vemos alguma história, né, sobre a Bíblia, e tem várias pessoas falando sobre os gigantes, falando sobre a arca, falando sobre a arca da aliança, falando sobre o cajado de Arão, não é verdade? Falando sobre várias coisas na Bíblia, sobre a serpente, falando sobre, olha, muitas coisas, as tábuas dos 10 mandamentos. E o que eu quero dizer a você é o seguinte, amado. Falando também sobre a cruz, sobre os pregos, os cravos que foram colocados nas mãos e nos pés do Senhor Jesus.
sobre aquela cruz de espinho, sobre um manto, não é? O manto que foi colocado, o véu sobre o rosto de Jesus, e as pessoas dizem que encontraram várias coisas. O local, a gruta, onde Jesus foi sepultado, e as pessoas vão lá em Jerusalém e diz que é emocionante, sentem a presença de Deus ao estar naquele lugar. Então é aquela questão, se ao ir a Israel, entrando naquela gruta que dizem ser a gruta que Jesus foi colocado por José de Arimateia, faz com que as pessoas sintam a presença de Deus, então eu nunca irei sentir. Porque eu nunca fui a Israel, eu nunca entrei nessa gruta. E é justamente aí, amado, que começa a idolatria. As pessoas idolatram o local, idolatram a gruta, idolatram a arca, idolatram, olha, simplesmente algo geográfico, mas elas se esquecem que para sentir a presença de Deus, ela precisa simplesmente se quebrantar e orar ao Senhor. Elas precisam se esvaziar de tanta soberba, de tanta jactância, para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E é justamente isso que vem acontecendo. Aqui nós estamos vendo Pedro, que ao estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele poderia não negar, mas Jesus conhecia ele por dentro. E é justamente isso. Jesus lhe conhece por dentro. Jesus sabe o que você faz no seu trabalho. Jesus sabe o que você faz na sua escola. Jesus sabe o que você faz na sua rua, onde você mora, ou com seus amigos. Jesus sabe o que você faz entre quatro paredes. Jesus sabe os seus pensamentos, o que você pensa. Jesus sabe tudo isso. Jesus sabe a quem o seu coração serve. Se é a Ele verdadeiramente, ou se é apenas aos seus negócios pessoais. E hoje, diferente dos cristãos da igreja primitiva, a igreja hoje está completamente distante de Cristo. A igreja está idolatrando mais os homens do que a Deus. Apesar que idolatrar até a Deus é pecado, nós devemos adorá-lo porque Ele é santo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é? Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa consciência, toda a nossa alma, com toda a nossa força. Mas será que nós estamos fazendo isso? Não. Eu lhe digo com toda certeza, as pessoas estão adorando muitas coisas. E isso eu falo para quem é cristão e evangélicos. As pessoas estão adorando muitas coisas e menos a Deus. E por isso agora, o comércio está aberto, os bancos estão abertos, os postos de gasolinas estão abertos, e por que não as igrejas? Pare para questionar o seguinte: a igreja está servindo ao Deus Todo-Poderoso? A igreja está sendo fiel a Ele ou está sendo fiel ao homem? Está idolatrando a homens e esquecendo de amar a Deus de todo o coração. O que é que está acontecendo contigo? O que é que está acontecendo conosco? E aqui nós vimos que Pedro ele negou ao Senhor Jesus. E olha que Pedro ele andou com Cristo durante praticamente 3 anos. Mas Jesus o conhecia. Assim como conhecia a todos os outros apóstolos e discípulos, e também me conhece. Né? Então, no versículo 70 fala, mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Entre o primeiro negar de Pedro, a primeira negação de Pedro foi antes do julgamento no Sinédrio. Depois do julgamento de Jesus no Sinédrio, que Pedro faz as 2 outras negações. É o que diz lá no livro de João, no Evangelho de João. E além dele negar, a mulher, quem pergunta a ele pela 3ª vez é o parente do soldado Malco, aquele a quem ele arranca a orelha.
É isso que acontece no Evangelho de João, né? Mas no versículo 71 do livro de Mateus, Marcos e Lucas, aqui em Marcos 14, 71, diz o seguinte: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E é justamente isso. Todas as pessoas, quando ela está passando por um momento difícil, onde é preciso adquirir dela uma verdade, ela tem um costume de jurar. Jura pela mãe, jura por Deus, jura pelos filhos, jura pelo um ente querido, jura por tudo. Jura pela própria vida dela. E Jesus já tinha ensinado para Pedro e para todos nós: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo cabelo da sua cabeça, por nada. Né? Por quê? As pessoas precisam acreditar na minha palavra. Se não acreditam na minha palavra, não adianta eu jurar que ela também não vai acreditar. Se não acreditam no que eu falo, então acabou aí. E as pessoas vivem constantemente nesse contexto. E Pedro, para reforçar, porque ele estava passando por um momento difícil, entendendo que a última vez que a pessoa pergunta, que um homem pergunta, ele era parente do soldado Malco, né? O servo do sumo sacerdote. Ele diz verdadeiramente: és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar, a amaldiçoar aquele momento, dizendo: não conheço, não sei, eu juro que eu não sei quem é este homem. Não conheço esse homem de quem falais, não sei quem é. As pessoas estavam ali esperando simplesmente que ele dissesse algo que favorecesse as interrogações. Versículo 72 diz assim: e logo cantou o galo pela segunda vez. Tem-se uma ideia que, olhando da maneira que nós podemos analisar entre a primeira vigília e a segunda, de 7 às 9 a primeira, olhando pelo olhar humano. Os romanos contavam as vigílias da noite em 4 fases. Era de 7 às 9, de 9 às 12, a segunda vigília. De 12 às 3, de 3 às 6. Já no olhar judeu, é um exemplo de 7 mais 4 ia dar 11. 11 mais 4 ia dar o que? 15, não é isto? E que seria o que? 3 da manhã. E de 3 da manhã mais 4 daria 7 da manhã. Mas contava-se de aproximadamente 6 da noite a 6 da manhã, que seria 12 horas. Então de 6 mais 4 é 10. 10 mais 4, 12. Não. 10 mais 4, 14, que seria 2 da manhã. E de 2 mais 4, 6 da manhã. Então, olhando pelo olhar romano, Pedro negou entre 7 e 12 horas da noite, antes das 12. Olhando pelo olhar judeu, ele negou entre as 6 da noite, 6 às 2 da manhã, né? Onde houve antes do segundo cantar do galo. Então diz que ele, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. No livro de João, declara que quando Jesus pergunta, livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 61, disse: quando Pedro nega pela última vez, Jesus fixou os olhos em Pedro, que o fez lembrar. Jesus estava sendo julgado, mas ele levanta o rosto, olha para Pedro, e Pedro se lembra daquele momento. Nós sabemos que Lucas não esteve com Jesus durante a sua vivência aqui na terra.
Mas Lucas, ele pesquisou, ele era um doutor e fez questão de escrever o seu livro, tanto de Lucas quanto Atos dos Apóstolos. E ele pesquisou bastante para ter conhecimento dos fatos e da vida de Jesus. Perguntou a várias pessoas sobre essas questões. E diz a Bíblia que após isso, né, ele caiu em si e desatou a chorar. O que a igreja está precisando fazer hoje, o que nós estamos precisando fazer, é um jejum verdadeiro que agrada a Deus. E um jejum verdadeiro, amado, não tem nada a ver com passar fome. Não tem nada a ver em parar de comer. Jejum não é fazer regime. Não. Jejum é quando você se dispõe a agradar a Deus, a fazer o que é certo, a andar com justiça. Não adianta você também fazer um jejum, um arrependimento, onde você vai agradar a Deus e desagradar os outros. De que maneira? O importante é que Deus conhece meu coração. Não. Não adianta fazer jejum e nós ficarmos sem pagar as pessoas. Não adianta fazermos jejum e nós ficarmos pecando, mentindo, adulterando, se prostituindo, oprimindo os pobres. Entendeu? Não adianta fazermos jejum e ficarmos vivendo uma vida de pessoas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Não adianta. Não adianta fazermos jejum e viver somente em pé de guerra. Não adianta nada disso. Não adianta. Não adianta fazermos jejum e nós não mudarmos. Não é a vida, somos nós. Eu preciso mudar, você precisa mudar, o ser humano precisa mudar, a igreja de Jesus precisa mudar. Não adianta fazer jejum de uma maneira que eu quero fazer o bem mostrando às pessoas que sou bom. Não. Amados, tudo que nós fazemos ou façamos, se não for para a glória de Deus, não vale a pena. E nós não obteremos nenhuma recompensa. Não adianta seguir a Jesus e na hora da dificuldade negá-lo, como Pedro fez. Os outros apóstolos fugiram, mas Pedro fez questão. Não, eu gosto dele, eu amo, eu quero estar com ele, mas na hora mesmo de provar o amor, ele negou. Nós sabemos muito bem que Pedro foi um mártir por amor a Cristo, mas não um mártir que simplesmente ele queria morrer. Não, ele foi levado àquilo. Ele não resistiu, ele não fez questão de resistir, porque ele estava em obediência à palavra de Deus. E Jesus também resistiu, como ovelha foi levada ao matadouro. E hoje? As pessoas estão seguindo a Jesus, mas ao mesmo tempo estão traindo. Que valor tem isso? Que ação tem essa? É essa para o Evangelho? Que tipo de cristão nós somos? Se a pessoa ela está na igreja, mas o comportamento, a atitude dela é toda igual às pessoas do mundo. A Bíblia fala que verdadeiramente és um deles, porque também és Galileu. Em Marcos 14:70 fala isso. Pedro, ele se comportava, ele agia, ele vivia semelhante ao Senhor Jesus. E tem gente assim, gente que se veste igual a crente, né? Pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, pessoas que demonstram nas suas ações, mas estão negando a Cristo. E eu sou franco a dizer, talvez a maioria dos pregadores, dos pastores, pensem o contrário do que eu estarei falando aqui. Mas eu digo com toda a firmeza do meu coração, essa doença que nós estamos vendo aqui acontecer neste ano, aqui no mundo e no Brasil, é mais para chamar atenção e repreender os cristãos evangélicos. Não é, para mim, nada a ver com carnaval, nada a ver com o que as pessoas fizeram lá
na avenida, zombaram de Jesus, elas são mundanas, o que elas fazem para mim não interessa. O que não pode são os cristãos envergonharem, os cristãos mentirem, os cristãos estarem idolatrando mais o ser humano do que a Deus e achando que estão corretos. Entendeu? E você mais profundo, cristãos brigando por causa de política. Essa é a pior vergonha que existe no evangelho. Eu lhe pergunto, quando você viu Jesus agir assim? Quando você viu Jesus entrando em partidarismo? Olha, com Roma, com a Grécia, com os judeus, os fariseus, os saduceus, os zelotes e Herodes ou Pilatos. Nunca você vai ver Jesus agindo dessa maneira. Pelo contrário, se você for estudar a história de Jesus, você vai ver que Pilatos e Herodes estavam de mal, um com o outro. Mas a partir da aproximação de Jesus com eles, eles ficaram de bem. O cristão verdadeiro, ele age assim, levando pacificação, união, seja para quem for, porque Jesus, ele agiu desta forma. Havia tempo que Herodes e Pilatos não eram praticamente inimigos, não se falavam, mas a presença de Jesus fez com que eles pudessem se unir. E nessa noite eu quero dizer para você, não me interessa nada que está acontecendo no mundo. O que me interessa é que eu possa morrer hoje ou amanhã, mas que a minha vida esteja na mão do Salvador. Então esqueça, pare um pouco de ficar entrando em litígio, em brigas políticas. Pare um pouco de ficar criando rancor no seu coração, na sua mente. Pare um pouco para analisar a sua vida. E lembre-se que você é servo de Deus. Você é servo do Altíssimo. Adore a Ele. Glorifique a Ele. Não seja um tipo de pessoa que anda com Jesus, vai à igreja, canta, louva, adora, lê a Bíblia, jejua e depois nega. Na hora da dificuldade, esquece do tamanho do Deus, apesar que eu não posso dizer para você o tamanho de Deus, é até uma figura de linguagem que nós usamos, mas eu sei que Ele é poderoso. Lembre-se disso, pois Deus, Ele é a solução para o seu, para o meu, para o nosso, para os problemas do Brasil e do mundo nesse momento de pandemia. Não negue a Cristo jamais. Que Deus te abençoe poderosamente.